Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 20 de abril, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Doações no imposto de renda podem incentivar programas voltados a criança e idosos. Blumenau terá 3 dias dedicados às ações do Dia Mundial da Criatividade. Abril é um mês de conscientização contra a crueldade animal. E você vai saber dos critérios para ser beneficiado por programa que entrega gratuitamente medicamentos em casa. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Uma massa de ar seco mantém o tempo firme neste início de semana aqui na cidade. Segundo o Alerta Blue, amanhã, terça-feira, o dia deve ser de predomínio de sol. A temperatura deve oscilar entre 16 e 30 graus. A declaração do imposto de renda pode ser um incentivo para projetos sociais voltados para crianças, adolescentes e idosos. Isso porque os contribuintes podem fazer doações para os fundos. O limite é de 6% do total a pagar ou da restituição. No ano passado, o Blumenau arrecadou mais de R$1 milhão para os fundos da criança e adolescente e fundo de idosos. O contador e professor Ricardo Thomas explica como fazer a doação. Isso é muito importante. Nós, como contribuinte, nós podemos, na hora que estamos fazendo a nossa declaração de imposto de renda, doar para entidades que cuidam das crianças e dos idosos. Então tem o fundo da criança e adolescente e dos idosos. Como que a gente faz essa doação? Na hora que eu estou preenchendo a minha declaração de imposto de renda, eu tenho que verificar se o modelo completo é a mais vantajosa para mim. Então eu vou fazer a minha declaração, eu vou transmitir ela, vai ser do modelo completo. Legal. Então antes de fazer essa transmissão, tem um campo lá que é doação. Eu entro nesse campo doação, o sistema já calcula o valor que eu posso doar e eu faço ali a minha doação, seja para o idoso, lembrando que dá para fazer para o idoso e para as crianças, tem que fazer 2 doações. Eu gero esse DARF, pago esse DARF e recebo, vê que eu pagar, por exemplo, tiver um valor para pagar de 1.000, eu faço uma doação, 2 doações de 100, então eu só pago 800 para a Receita Federal e 2 DARF de 100. No meu bolso vai sair a mesma quantidade e eu estou doando para 2 entidades. Caso eu tenha imposto a restituir, o que acontece? Eu vou fazer esses 2 DARF de R$100, vamos lá, vou doando R$200, e a minha restituição, se eu tenho R$1.000 para receber, eu vou receber 1.200. Como a restituição esse ano vai ser mais rápido, é importante fazer o bem, vem atualizado pela Selic, então é um bom investimento, está fazendo bem e está investindo. Então é importante a classe contábil abraçar essas doações para os fundos, assim como os empresários, e nós como contribuinte, temos que pedir, olha, não esqueça de fazer a minha doação. Abril é um mês de conscientização contra a crueldade animal. Em Santa Catarina, o Abril Laranja reforça uma série de ações voltadas à proteção e ao bem-estar dos animais. Um dos principais exemplos é o programa Pet Levado a Sério, considerado o maior programa de castração de cães e gatos do país. A iniciativa já destinou mais de R$17 milhões aos municípios catarinenses, possibilitando mais de 80 mil procedimentos em 273 cidades, alcançando 96% do território estadual. O objetivo é reduzir o abandono, os maus tratos, acidentes e doenças com reflexos diretos na saúde pública. Com o controle populacional por meio da castração é a principal ferramenta para se diminuir o abandono e a crueldade animal. Então, o governo do estado de Santa Catarina promove essa castração nos municípios
e firmando assim o seu compromisso com a causa animal. Além dos programas, Santa Catarina avançou na legislação. Entre as medidas recentes estão a lei que proíbe fogos de artifício com estampido em eventos públicos e privados, e a lei que reconhece e protege o animal comunitário, cuidado coletivamente por moradores. Casos de maus tratos podem ser denunciados de forma anônima pelo telefone 190 da Polícia Militar, 181 da Polícia Civil ou através da delegacia virtual. Olá, amigos da TV Galega. Eu sou o João Thomas e nós vamos falar de trânsito seguro. Meus amigos, vocês conhecem bem o seu veículo, correto? Então lá no painel, quando você olha, você verifica a imagenzinha do tanque de combustível, quando você verifica o nível, a quantidade de combustível que tem lá dentro do seu veículo. Você já reparou que tem uma setinha ou um ponto do lado direito ou do lado esquerdo? Você já reparou? Já prestou atenção? Você sabe para que serve? Pois é, muitas pessoas sabem, mas algumas ainda não sabem. Para que serve esse desenho dessa setinha ou desse ponto? Ela indica a porta do tanque de combustível. Vejam, então aqui eu estou do lado deste veículo, que essa portinha está aqui do lado direito. Então é claro que no painel desse veículo a setinha aparece do lado direito. Para que isso, meus amigos? Essa informação ajuda muito no momento em que você vai fazer o abastecimento do seu veículo. Por quê? Se você tem a tampa do tanque de combustível do lado direito, você já vai estacionar, quando você for lá no posto de combustível, você vai estacionar do lado direito já da bomba. Por quê? Isso ajuda, facilita para o frentista, você também corre menos risco, porque ele não vai ter que esticar tanto lá o equipamento para poder fazer o abastecimento do seu veículo. Algumas pessoas não estão ligadas, talvez algumas que estão aí nos assistindo não estavam ligadas, não sabiam disso, agora vão saber, é claro. Então acabam se atrapalhando, porque a porta do combustível está do lado direito e acaba estacionando do lado esquerdo, lá da bomba. E isso dificulta um pouco para o frentista, ele tem que puxar mais ali a mangueira para fazer o abastecimento correto, e isso está correndo um risco, desnecessário. Então, para ficar bem para todo mundo, para você, para o frentista, fazer um abastecimento seguro, tranquilo, observe lá no seu painel. Às vezes a gente diz que já conhece o carro, sabe? Eu sei que é do lado direito, do lado esquerdo, mas às vezes esquece, Então, se você por acaso ficar na dúvida, se de repente não bater aquele branco que a gente fala, esqueceu, olhe ali no seu painel. É do lado direito. Tem uma setinha apontando para a direita aqui do lado do desenho da bomba de combustível. Tem essa setinha do lado direito. Então, a porta é aqui do lado direito. Então, você vai estacionar desse lado e fica mais fácil para todo mundo. Importante conhecer o seu veículo, importante conhecer o painel. Em outros momentos nós falaremos também de outras partes do painel aí do seu veículo, trazendo mais informações para que cada vez mais estejamos e façamos um trânsito seguro. Um forte abraço a todos. João Thomas participa todas as segundas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. Um programa aplicado aqui em Blumenau garante mais comodidade e cuidado para quem tem dificuldades com locomoção. É o programa Remédio em Casa, que atende há 11 anos na cidade, levando medicamentos de uso contínuo diretamente para as residências. Veja quem tem direito ao benefício e como funciona o cadastro. Depois que o marido sofreu um AVC em outubro de 2025, a rotina de Dolores passou a ser dedicada integralmente ao cuidado dentro de casa. O companheiro de 75 anos não anda e teve outras funções do corpo comprometidas pela doença.
Meu marido ganhou um AVC e ele depende muito de mim. Para manter a qualidade de vida, o paciente faz uso contínuo de medicamentos. E como sair de casa não é uma opção, Dolores conta com o programa Remédio em Casa, que garante a entrega dos remédios diretamente na residência. Esses remédios facilitou demais para mim, demais mesmo, porque às vezes a outra pessoa que a gente pede, às vezes não tem condições de ir. E daí, como é que eu ia fazer? O programa Remédio em Casa, ele já existe aqui na Prefeitura de Blumenau já há 11 anos. Então tem muitas famílias que são beneficiadas pelo programa, ajuda muito na rotina de muitas familiares que têm pacientes acamados, familiares que têm problemas de locomoção. Não tem a quilometragem mínima ou máxima. O limite é ser residente de Blumenau. Para ter acesso ao serviço, o paciente ou familiares e cuidadores deve realizar o cadastro na unidade de saúde. Após a aprovação, os medicamentos são entregues em domicílio, organizados em kits individuais, com quantidade suficiente para até 30 dias. No caso de medicamentos controlados, o prazo pode chegar a 2 meses. As embalagens trazem identificação com o nome do paciente, do médico responsável e as orientações de uso da medicação. São os medicamentos de uso contínuo, ou seja, tratamentos não entram, são só os medicamentos de uso contínuo. Entre amanhã e quinta-feira, Blumenau recebe ações do Dia Mundial da Criatividade. É considerado o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. A programação, gratuita, acontece no Distrito de Inovação e na FURB e inclui palestras, oficinas, feiras, shows, exposições e debates. O evento conecta arte, tecnologia, designer e inovação, reforçando Blumenau como polo criativo. A abertura está programada para amanhã, terça-feira, na Prainha. Muito boa noite, Jorge. Um abraço a você, aos telespectadores do Jornal de Blumenau da TV Galega. Jorge, vamos dar uma passada nos times catarinenses aí nas séries, né? A, B, C e D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Série A, somente um catarinense que perdeu de goleada jogando sábado contra o Botafogo. Perdeu na Arena Condá pelo placar de 4-1. A Chapecoense, nesse momento, né, tá posicionada aí no Campeonato Brasileiro da Série A. Na última colocação, é o último colocado a Chapecoense com 8 pontos ganhos, tá fazendo uma campanha muito ruim realmente a Chapecoense. Lembrando que a Série A tem na liderança o Palmeiras com folga, né, 29 pontos, Flamengo e Fluminense 23 e o São Paulo tem 20 pontos ganhos já com os resultados do final de semana. E lá na zona de rebaixamento, Corinthians 12, Mirassol 9, Remo e Chapecoense 8 pontos ganhos. Na Série B, Jorge, o final de semana foi muito ruim para os times aqui do estado. No sábado, jogando na ressacada, o Avaí perdeu para Ponte Preta por 2-1. E ontem, jogando lá no estádio Presidente Vargas, lá no Ceará, o Criciúma perdeu para o Fortaleza pelo placar de 3-2. O Avaí está na 5ª colocação, ainda estaria classificado, né, para aquele mata-mata ali, porque mudou esse ano as regras da Série B. O Avaí é o 5º, tem 8 pontos ganhos, e o Criciúma, nesse momento, é o 10º com 7 pontos ganhos. Ainda estão posicionados ali no meio da tabela, né, mas resultados ruins nesse final de semana. Pela Série C, o Figueirense venceu ontem a equipe do Botafogo, jogando no Orlando Scarpelli, por 2-1. E o time do Brusque entra em campo hoje, jogando lá no Ville Davis contra o Maringá. Então os dois times aí também estão disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que nesse momento o Brusque é o 8º, tem 4 pontos ganhos, e o Figueirense é o 12º, também com 4 pontos ganhos na competição. Série D do Campeonato Brasileiro, sábado, jogando no SESI aqui em Blumenau, o Beck venceu o Azuris. Gol bem no comecinho do jogo, né? O Jaú marcou o gol bem no comecinho do jogo e o Beck venceu o Azuris por 1-0. 100% de aproveitamento do Blumenau, 9 pontos ganhos no grupo A16 da Série D do Campeonato Brasileiro. Final de semana, o Marcílio Dias também venceu o São José pelo placar de 2-1. Marcílio Dias é o 3º colocado do grupo A16, tem 5 pontos ganhos.
Pelo grupo A15, onde estão os outros 2 catarinenses, o Santa Catarina, que jogaço esse aqui, né? Empatou com o São Luís em 4-4, 8 gols na partida, e o Joinville ontem venceu a equipe do Cianorte pelo placar de 2-1. Joinville e Cascavel tem 7, o Santa Catarina é o terceiro com 4 pontos ganhos nesse grupo A15, né? Só lembrando, o A16, o Blumenau lidera com 9 pontos ganhos. Blumenau que entra em campo novamente amanhã, Jorge, só que daí já virando a página, pensando na Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. A Série B que começa amanhã no SESI com o Blumenau enfrentando a equipe do Tubarão. Partida marcada para as 3 horas da tarde, expectativa de um grande público também amanhã, portanto, o Beck estreando em casa na Série B do Campeonato Catarinense. A gente lembra que o Metropolitano estreia somente no sábado agora, dia 25, contra o Guarani, jogando no Renato Silveira, na cidade de Palhoça. E só para finalizar registrando, né, Jorge, a morte na última sexta-feira do jogador Oscar Schmidt, ex-jogador, né? Ele que morreu com 68 anos de idade, ele que é ídolo do basquete mundial, inclusive, né? O nosso Monsanta, ele que lutava contra um câncer, infelizmente nos deixou na última sexta-feira. Jorge, um grande abraço a você, um ótimo feriado amanhã a todos também, os telespectadores da TV Galega. Um grande abraço a todos. A seguir, como cuidar corretamente da saúde do intestino. Nós voltamos já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a COEP. A COEP é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a COEP. Vem conhecer a COEP e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Já ouviu falar das bancadas regionais? Essa é a bancada do Vale do Itajaí. Eles estão trabalhando para solucionar problemas da nossa região. Olha só. Um trecho da BR-101 que corta a nossa região precisa de melhorias. Estamos empenhados em viabilizar as obras. Tá vendo? Nas bancadas regionais, os parlamentares de cada região trabalham juntos na LESC para você ter mais qualidade de vida. Em cada região, o compromisso com todos. A Rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com o nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades.
Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos conversar com a nutricionista Camila Passold. Vamos falar sobre a saúde do intestino. Já notou como vem crescendo as doenças relacionadas ao intestino? Por isso é muito importante a gente falar sobre isso. Camila, muito obrigado pela tua participação. Tudo bem, Jorge? Obrigada pela oportunidade. Quando a gente fala de saúde do intestino, nós estamos falando de um órgão que pode mexer com a saúde de outros órgãos do nosso corpo? Com certeza, né? A gente costuma falar, né, sobre o intestino não é Vegas, né? O que acontece no intestino acaba repercutindo em todo o nosso corpo, seja no coração, no cérebro, em alguns órgãos como o pâncreas, o fígado, né? Então, a gente tem que cuidar muito com a nossa alimentação e com a saúde intestinal por conta disso. Os reflexos vão em frente, né? Como é que o intestino impacta na saúde dos outros órgãos? Então, o intestino é um órgão enorme, né? Ele é bem grande. E ele tem uma barreira protetora formada por essa microbiota, né? Que a gente fala popularmente a flora intestinal. Essa flora intestinal, ela é composta por bactérias, vírus, fungos, né? E essa microbiota, essa flora, quando ela está em desequilíbrio, né? Quando existem, às vezes, bactérias mais negativas e menos positivas, a gente começa a tornar esse intestino mais suscetível a doenças, né? Porque esses fragmentos dessas bactérias conseguem entrar pelo nosso intestino, pela nossa parede intestinal, né, e causam diversos transtornos e processos inflamatórios no nosso corpo, aonde a gente pode criar, né, pelo metabolismo das gorduras, né, placas nas nossas artérias, né, formando trombos e possíveis problemas futuros no nosso coração. A gente tem uma questão de conexão com o cérebro também, que é bem importante, né, então se cria um processo inflamatório que acaba sendo ruim para o nosso organismo. E qual é o papel dessas bactérias que estão aí na flora intestinal? Então, elas protegem a gente, né, de agentes externos, agentes agressores. Na verdade, o intestino é a primeira porta de entrada dos agentes externos. Então, tudo que a gente se alimenta, consome, vai por essa porta. Então, elas estão ali, né, protegendo a gente desses agentes agressores. Elas também criam, né, compostos que vão ajudar nessa defesa. Então, esse equilíbrio ele é fundamental. E a alimentação também é fundamental para que a gente tenha um intestino saudável, né? Com certeza, né? Essas bactérias, elas vão se tornar positivas e elas vão estar equilibradas se eu tiver uma alimentação equilibrada. Então, né, a gente vai falar um pouquinho mais pela frente, mas alimentos de boa qualidade, água, né, controlar o estresse, dormir melhor, tudo isso ajuda nesse equilíbrio, né? Como é que a gente pode entender uma alimentação equilibrada? Então, a gente tem que ter sempre, né, como base da nossa alimentação, comida de verdade. A comida menos processada possível, menos industrializada possível, né? Aquela comida, né, que a gente faz em casa, com menos conservantes, aditivos, aromatizantes, né? Caprichar nas frutas, ter pelo menos 3 tipos de frutas no nosso dia, né? A gente acaba não tendo isso, né? As saladas, os vegetais também, a gente precisa de 400 gramas de vegetais por dia, também é uma quantidade grande, de forma variada, né? Não só o alface e tomate que a gente está acostumado, então ter variedade, né? Tanto no almoço como no jantar. Fibras, né? Eu falo muito da aveia, né? Que é muito saudável, né? Então, controlar, né? O açúcar, o excesso de gordura. Então, são dicas que a gente dá para a gente ter um maior equilíbrio ali na nossa flora intestinal. O nosso intestino, né? Ele reage, ou ele nos avisa que nós estamos
exagerando de alguma forma, saindo do habitual? Sim. Ele avisa assim, né? Ele acaba... a gente tem alguns sinais que a gente sente, né? Por exemplo, né? Estufamento após comer, né? A barriga incha, né? Depois de comer, ou muitos gases. A gente tem que olhar as nossas fezes também, né? Nosso número 2 também, o aspecto delas. Então, a formação dessas fezes também diz muito sobre a nossa saúde. Quando a gente está com as fezes muito ressequidas ou muito amolecidas, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais para poder fazer o tratamento adequado para melhorar toda essa questão da nossa saúde. Quais são as doenças no intestino que mais preocupam? Então, a gente tem, né, agora é muito comum, né, a gente encontrar as pessoas com síndrome do intestino irritável, que acaba sendo, né, muito relacionada à ansiedade, né, à questão psicológica. A pessoa tem tanto problemas para fazer, né, para ir no banheiro, como ela vai demais, né, então ela intercala nesse sentido, até doenças, né, mais graves como câncer, né, então está crescendo muito essa questão, né, relacionada ao intestino, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né. Regularmente visitar o médico é essencial. Sim, né, então fazer as avaliações, né, a área médica que mais olha essa parte do intestino é a gastroenterologia, né, então procure um gastroenterologista ou o seu médico, né, de confiança, que ele vai te direcionar nesse sentido também. Para a gente ter uma saúde intestinal bem equilibrada, né, quais os tipos de alimentos que a gente deve ingerir e que tipo de erros são mais comuns que a gente tem que se policiar e tentar evitar? Com certeza, Jorge. A gente tem aí, né, o consumo muito grande dos alimentos ultraprocessados, industrializados. Então, esses a gente tem que reduzir ao máximo na nossa alimentação, né? Eu falo muito sobre os adoçantes também, que acaba sendo algo que a gente utiliza muito, né, de modo desenfreado, em quantidades exorbitantes. Tem muitos alimentos que a gente nem sabe que tem adoçante e acaba consumindo, então ficar de olho nesses alimentos, né, reduzir e controlar e investir nesses que eu já falei, né, nos vegetais, nas frutas, na comida de verdade, né, na comida mais caseira possível e não esquecer da água, é muito importante. O álcool atrapalha a saúde intestinal? Atrapalha. Aquele consumo que é moderado, social, né, vinculado, né, um estilo de vida saudável, ele vai ter pouco impacto, com certeza. Acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, né, esse discernimento. Mas o consumo excessivo, né, e contínuo, com certeza ele vai ter impacto. Assim como também o refrigerante, né, ele também é um líquido que não vai trazer nada de benefício, ele é extremamente industrializado, então, além disso, vai trazer muito açúcar ou muito adoçante, né, então vai realmente causar, né, esse desequilíbrio. As bactérias não gostam desse tipo de alimento, elas gostam realmente da nossa velha comida de verdade, né? Camila, por que é mais comum as mulheres reclamarem do que os homens em relação ao intestino? Sim, né, as mulheres elas têm um pouquinho mais de problemas de ir ao banheiro. Para muitas está muito relacionado com a questão hormonal, então tem bastante impacto, né? Então, dependendo do período do mês, pode ser que tenha algum problema, né, em relação a ir ao banheiro. Vai com menos frequência do que o homem, mas com medidas, né, de estilo de vida, a gente consegue, né, melhorar isso, né? Eu falei da água, falei das fibras, o exercício físico também ajuda muito, né? Então, a gente vai driblando, né, esses aspectos. A gente tem, né, na nutrição, a gente utiliza também alguns suplementos alimentares, né, módulos de fibras, os probióticos, né, a gente tem também hoje vários estudos comprovando a eficácia deles, mas claro, tudo precisa passar por uma avaliação, a gente não pode sair usando assim, né, sem ter, digamos, um direcionamento para isso. Além de uma alimentação equilibrada, bem feita, bem distribuída, o que mais pode auxiliar nos nossos hábitos diários a ter uma boa saúde do intestino? Então, eu falei um pouquinho do sono. O sono parece que não tem impacto, mas a gente, né, precisa cuidar muito bem dele, né, ter um sono reparador, uma noite tranquila, né, a gente fala muito sobre a higiene do sono, da importância. Outra questão que eu falo muito é sobre a mastigação, né, a gente hoje está com pouco tempo para se alimentar, as pessoas, né, a gente quase não tem tempo para isso.
Mas a mastigação ela é extremamente importante, porque é na mastigação que eu tenho a primeira etapa da digestão. Lá no estômago, quando chega lá, vai ter, né, uma espécie de um liquidificador, mas sem a faquinha que eu falo. Então, a etapa da mastigação ela é fundamental. Se eu não tenho essa etapa, o alimento ele vai chegar, né, semi-inteiro, né, no intestino, e aí vai causar desequilíbrio, desconforto, má digestão. Então, também é uma atitude extremamente importante, além de controlar o estresse também, que é fundamental. Essa questão da mastigação vem lá do começo da gente, né? Então, os pais têm uma responsabilidade grande sobre educar os filhos pela mastigação, né? Como é que nós pais devemos fazer isso já desde o começo, sentar com as crianças, fazer as crianças entender que a alimentação é um período que tem que ser feito com calma, mastigar direitinho. Essa educação precisa vir do berço? Sim, com certeza, né? A alimentação das crianças, esses hábitos com as crianças é responsabilidade dos pais, né? Eu sou mãe também, então eu sei como é que é isso. A gente precisa sentar com eles na mesa, né? Ter um momento. É difícil, as famílias não conseguem mais fazer isso com tanta frequência hoje, mas quando possível, né? Sentar com seus filhos, fazer uma refeição com calma, com tranquilidade, chamar a atenção deles, né? Porque eles têm pressa para brincar, eles têm pressa para fazer as coisas, mas aos poucos também explicar, né? Dependendo da idade, a gente consegue explicar para eles a importância, os benefícios, né? Tá ali comendo, larga os talheres, né? É algo que vai fazer a diferença. Claro, não adianta a gente falar e não fazer. Então, para as crianças, o nosso exemplo vai ser o que vai determinar a atitude delas, com certeza. Atividade física regular também ajuda num bom funcionamento do intestino. Com certeza, né? Ajuda muito, né? A atividade física ela tem um impacto enorme. Exercícios na região abdominal também, né? Mas o exercício como um todo, ele também ajuda nessa questão. Porque o exercício também, além de ter o benefício, ele vai puxar a gente para um estilo de vida saudável. Então, se você faz exercício, você já vai tomar mais água, já vai querer cuidar da alimentação, já vai fazer melhores escolhas. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, o exercício também é importante. A gente vê muita dificuldade das pessoas se habituarem a tomar água na medida certa, né? É muito comum isso. Como é que a gente pode fazer, né? Que tipo de exercício que a gente pode fazer para começar a introduzir a água no nosso dia a dia? E qual a importância dela, né? Não só para o intestino, mas de um modo geral para as pessoas. Sim, Jorge, consumo de água, assim como a mastigação, também está bem difícil. A gente acompanha os pacientes no consultório, é algo que não é a prioridade das pessoas, né? Porque se eu tomo mais água, eu vou mais ao banheiro e eu não tenho tempo de ir ao banheiro, né? Então, a gente escuta esse tipo de resposta. Mas a conta que a gente tem que fazer para ter um consumo de água adequado é 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, se você tem 100 quilos, o seu consumo de água, a sua necessidade é de 3,5 litros a 4 litros. E, então, dividir esses 4 litros durante o seu dia. Eu costumo dar a dica de já começar o dia, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar café da manhã, já tomar um copão de água para garantir aí meio litro, né? E aí durante o dia ir intercalando. Então, pela manhã distribuir, né, a quantidade ou em garrafinhas ou em copos, determinar metas, né? A gente também tem alguns aplicativos, às vezes, que podem nos ajudar, um despertador, né? De fato, o consumo de água, ele vai não só ajudar o intestino, mas vai ajudar o corpo como um todo, porque nós somos 70% de água no nosso corpo. Se a gente não tem água suficiente de fora, o nosso sangue ele vai ficar mais viscoso e os nossos órgãos vão ter muito mais dificuldade para trabalhar. Então, a água ela é importante, né, para todos os nossos órgãos, para o funcionamento ideal deles, né? Por isso, vamos tomar água com mais frequência. Com certeza, né? Por favor. Faz parte. Camila, muito obrigado pela tua participação e pelas orientações que você trouxe hoje aqui para a nossa audiência. Sim, muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, pessoal. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio
Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.